que não há proveito algum, nós abrimos mão, lançamos fora nesta hora, Senhor, e nos expomos à ministração da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria, em nome de Jesus, chamar o pastor Kleber aqui em cima. Você pode recebê-lo com uma salva de palmas. Meu irmão querido, amado, pastorzão, pastor Kleber. Pastor, vou deixá-lo se apresentar um pouco melhor, mas é o pastor da comunidade Reviva ali no continente. É um amigo que Deus tem nos dado. Acredito muito que Deus, ele conecta pessoas de uma forma tão inesperada. Muitas vezes você começa a conversar com alguém, você fala, parece que eu conheço essa pessoa há anos já, não é possível. Mas sim, porque nós nos conhecemos no Espírito antes de tudo, né? Então nós edificamos sobre o mesmo fundamento que é Cristo, nova aliança, né? A verdade presente em Cristo Jesus. Pastor Kleber caminha debaixo da paternidade do apóstolo Cristiano Miranda, que também admiramos, é um grande amigo da nossa casa paterna, enfim. Então é uma honra receber você nessa casa, nessa noite, meu amigo. Fique à vontade, né? Seja a voz do Senhor nessa noite aos nossos corações. Que o Senhor te use uma vez mais com graça, com ousadia, com intrepidez, e que você possa falar tudo aquilo que o Espírito já colocou sobre a sua vida, a verdade que você carrega, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Obrigado, pessoal do louvor. O que de verdade nos faz estar aqui hoje à noite é essa conexão nesse mesmo espírito, e estamos edificando a mesma coisa. Então isso é precioso demais. Então vocês estão aqui, né, no Rio Tavares, nós estamos lá em Capoeiras, lá no continente. Você sabe onde é o continente lá? Tão longe, esse lado de cá do Rio Vermelho eu nunca tinha vindo, né? O máximo ali era ingleses. Então Florianópolis é muito grande, a gente acha que é pequeno, mas é muito grande. Então estamos edificando lá, vocês estão edificando aqui, e nós temos nos encontrado no mesmo lugar, que é no Espírito. Amém? Eu quero hoje compartilhar a respeito de algo muito interessante que o Senhor há muito tempo tem me ministrado, tem me feito ter esperança, e eu quero falar hoje sobre a unidade do Espírito. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, no versículo 3. Efésios 4, 3. Um texto que com certeza vocês já leram, já releram. E diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você que está com a sua Bíblia aí de papel, se você pode grifar essa expressão, grifa aí, a unidade do Espírito. Por muito tempo nós escutamos que nós temos que ser unidos, nós temos que fazer a unidade acontecer, nós fazemos a igreja que queremos. Isso tudo me pareceu muito bom, mas à medida que você vai entendendo mais exatamente o que o Senhor fala, nós vamos entendendo que nós não temos nada a ver com essa unidade que fala aqui. Nós não temos unidade, nós conservamos uma unidade que Deus já tem. Então a unidade é do Espírito. Nós já fomos unidos no mesmo corpo, nós não seremos unidos, nós já somos unidos, e a nossa função hoje não é lutar pela unidade, é conservar a unidade que Deus já criou, que Deus já fez.
e tudo fica mais fácil. E eu quero mostrar isso para você nessa noite. Viu que eu falei noite, não falei manhã? Não é só? Que a nossa reunião lá é só de manhã. Então geralmente a gente troca, né? Romanos 15, abre comigo lá. Versículos 5 e 6. Romanos 15, versículos 5 e 6 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. A unidade da igreja sempre vai passar por meio de Cristo. Nunca é algo que vai passar por mim, mas sempre por Ele, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a unidade do Espírito é diferente da unidade humana. A unidade humana, ela nasce quando a gente concorda com alguém sobre algo. Então, por exemplo, um partido político pode ter unidade, uma empresa pode ter unidade, uma associação, um clube pode ter unidade, mas a igreja não é um lugar onde a gente concorda se a parede tem que ser preta, marrom ou branca, e se for branca eu não venho, se for preta eu venho. Se a cadeira está dessa maneira, se o departamento infantil é um lugar onde eu quero, onde eu achei legal, se o pastor está vestindo a roupa do jeito que eu gostei, nós não nos unimos porque esse local aqui, ele é bom, perto de casa, ele é um lugar conveniente. Nós não podemos estar nessa união, nessa unidade. A unidade do Espírito não é uma unidade que tem a ver com a minha conveniência. A unidade do Espírito é totalmente o contrário. A unidade do Espírito, eu preciso abrir mão daquilo que eu penso para entender aquilo que Deus está falando, para que eu preserve a voz de Deus, a palavra de Deus, a regra de Deus, a maneira de Deus. A unidade do Espírito, ela não é um modelo humano. A unidade do Espírito é uma só. Então eu quero mostrar para vocês que essa unidade, ela vai nascer em Cristo, e ela surge a partir da nossa reconciliação por meio da cruz. O batismo que Deus fez, o batismo que Cristo quer fazer com cada filho de Deus, é um batismo no corpo de Cristo. Somos batizados no corpo de Cristo, e batismo é uma imersão, aonde nós não aparecemos mais. O que aparece aqui é o corpo de Cristo. O dia que eu quero ser mais do que o meu irmão do meu lado, eu não consigo ver a unidade que é do Espírito, e se eu não consigo ver, eu não consigo preservá-la. Se a minha vontade precisa prevalecer sobre a vida da pessoa que está do meu lado, eu não vou conseguir entender a unidade do Espírito. Então, nós não criamos unidade, nós a preservamos. Amém? Abra comigo aí agora em Efésios capítulo 2, no versículo 15. Efésios 2, 15 e 16. Olha lá. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo de Cristo era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O contexto aqui era que existia uma rixa entre os judeus e aqueles que não eram judeus. Então, os judeus, eles tinham as promessas para ele, para o povo dele. As promessas de Deus são para nós. Nós temos por pai Abraão. O resto do mundo não tem participação com isso. O apóstolo Paulo está mostrando que na cruz, esses dois povos, os judeus e os que não são judeus, foram reconciliados em um novo homem. Então, ou seja, eu e você não entramos nessa equação. Nós fomos imergidos em algo que Deus criou. Então, a igreja, quando a gente fala essa palavra igreja,
muitas vezes a gente leva o nosso pensamento a este lugar físico, mas em nenhum momento, depois da cruz, fala que a igreja é esse lugar, e que muitas vezes nós aprendemos a falar, vamos à igreja, vou na igreja, vou para a igreja, você está na igreja, e a gente usa a palavra igreja de maneira incompleta, porque a igreja não é, nunca foi, nunca vai ser um local físico. A igreja é um ambiente espiritual, da qual Cristo está fazendo a sua vontade, aonde governa uma voz, aonde tem uma unidade do Espírito, e eu e você precisamos aprender a preservar. Por isso eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu tenho esperança cada vez maior que a igreja de Cristo, não uma denominação evangélica, a igreja de Cristo, ela é esperança para esse mundo. E se nós, que somos a igreja, não entendemos aquilo que é o nosso papel, muitas vezes fica difícil as pessoas lá de fora entender. Porque as pessoas lá de fora, muitas vezes já foram machucadas, já foram decepcionadas, já ouviram mau testemunho, já não querem saber desse nome igreja mais. Mas se nós vivermos a igreja, as pessoas vão desejar estar do nosso lado. Porque eu não busco ter unidade com meu irmão baseado naquilo que eu penso, se é igual ao que ele pensa. Se o que você pensa é igual ao que eu penso, então nós temos unidade. Isso é uma unidade humana. Isso não dá certo. É muito bom que você pense da maneira que eu penso, é muito bom que eu e o pastor Tom estejamos pensando da mesma maneira. Mas aí, se ele fala, não, a Unja é muito melhor, e eu falo, não, o Aljava é muito melhor. Ah, não, o apóstolo Facundo é muito melhor. Eu falo, não, o apóstolo Cristiano é muito melhor. A gente entra numa unidade humana. Eu quero que você queira o que eu quero. Se você não quiser o que eu quero, eu não consigo estar no mesmo lugar que você. Isso é uma unidade humana. Isso tem que cair por terra. Essa localidade, essa igreja local que se reúne aqui nesse endereço, precisa entender isso. A unidade é do Espírito. Uma voz nos governa. Não são vozes que nos governam. É uma voz apenas. Então eu quero trazer para você aqui 4 características dessa unidade do Espírito. Para você que está anotando, a primeira característica é: a unidade do Espírito só é experimentada a partir da nova criação. E por haver interesses próprios dos nossos corações, a única maneira da gente preservar a unidade do Espírito é quando a gente diz não para nós mesmos. Vamos lembrar que lá em Hebreus, a palavra fala assim, olha, essa palavra de Deus, ela precisa estar atuando na vida de vocês, a ponto que ela vai dividir alma e espírito. O que é dividir alma e espírito? Alma tem a ver com a nossa mente, que tem lá os pensamentos. A alma tem a ver com as nossas emoções, que tem os nossos sentimentos. E alma tem a ver com a nossa vontade, que tem a ver também com os nossos desejos. Então, quando a palavra de Deus fala que ela divide alma de espírito, ela está querendo nos ensinar, vamos aprender a discernir o que é do homem e o que é de Deus. Porque nós podemos fazer a igreja que queremos, longe daquilo que Deus quer. Porque a gente usa o nome de Deus, tem pessoas que querem ouvir o nome de Deus, então a gente pode fazer a igreja que a gente quer. E na verdade nós nunca poderíamos usar essa expressão, a igreja que a gente quer é a igreja que a gente constrói, é a igreja que a gente faz. Não, nós não fazemos a igreja, Cristo já fez a igreja, o desenho já está pronto. Nós não temos possibilidade de fazer puxadinhos na igreja e colocar ela da nossa maneira. A igreja é uma só. Nós é que bagunçamos o desenho da igreja. E com tantos modelos, e com tantas estratégias, e com tantas filosofias cristãs, e com tantas doutrinas, com tantas denominações, nós vamos dividindo, nós vamos tornando cada vez mais ela algo que tem a ver conosco.
A igreja nunca é algo que tem a ver conosco, a igreja é algo que tem a ver com Cristo. O corpo é de Cristo, o corpo não é nosso. Imagina chegando eu agora e querendo mexer no corpo desse meu irmão aqui. Não, esse cabelo seu está mais ou menos. Peraí, eu quero esse cabelo assim. Aí você fala, não, peraí, é o meu cabelo. É a mesma coisa, a gente olha para a igreja de Cristo, a gente fala, não, a igreja tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser frito, tem que ser cozido, não, nessa área é assim, nessa área é daquele jeito, e todos nós temos uma opinião, todos nós temos interesses próprios. Imagina se cada interesse nosso tivesse que entrar em vigor. Imagina se cada coisa que a gente quisesse entrasse em vigor. Aquilo que está na nossa alma, aquilo que está na nossa mente, nas nossas emoções e nas nossas vontades, não entra em jogo. O que entra é aquilo que é espiritual. Por isso a nossa alma, ela é bem utilizada se ela estiver governada. Se a minha alma está submissa debaixo do desenho da igreja. Se a base daquilo que eu estou construindo de verdade é Cristo. Se eu não coloco o meu dedo no meio de tudo isso. É a mesma coisa, um engenheiro está construindo um prédio, a gente chega lá e fala assim, ô engenheiro, o negócio é o seguinte, eu quero assim, ó. Aí o engenheiro fala, tá, mas a planta está assim, assado. Não, mas eu quero é desse jeito. O engenheiro vai falar, não podemos fazer do jeito que você quer, porque a planta foi desenhada para fazer dessa maneira. Assim é a igreja, ela já está pronta. Nós precisamos aprender a compreender o que é a igreja, como ela funciona. E uma das maneiras hoje que eu estou trazendo para você é que a igreja tem uma unidade só. Ela não tem a nossa, ela tem uma unidade, que é a unidade do Espírito. E a nossa participação nisso é preservar essa unidade. Eu preciso entender o que é espiritual para conservar a unidade do Espírito. Se eu não sou espiritual, eu vou entender tudo errado. A segunda característica é que a unidade do Espírito só se vê no amor. E o amor ágape, o amor de Deus. Abre comigo lá sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. A igreja é um lugar de paz. Se tem briga, se tem divisão, se tem rancor, se tem visões diferentes, não temos entendido a unidade do Espírito. A igreja é maravilhosa por causa disso, irmãos. E eu não sei o seu contexto, talvez você pode ter vindo de um lugar aonde você foi machucado, foi decepcionado, foi manipulado, foi usado, aonde tiveram líderes que abusaram de você. Isso não é igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não tem nada a ver com uma denominação evangélica, com um sistema eclesiástico, com uma estrutura que pode servir bem o departamento infantil, os jovens. Não tem nada a ver com algo que é material. A igreja não se vê no que é material, se vê no que é espiritual. E eu preciso discernir aquele líder que muitas vezes me feriu. Ele não representou a Cristo como deveria. Aquele irmão, aquela irmã que falou mal de mim, que fez fofoca e me magoou tanto, e me feriu tanto, e me machucou tanto, essa pessoa não representou a atitude de um membro do corpo de Cristo. Não é igreja, é carnalidade. Por isso a igreja nunca feriu ninguém. Pare de usar essa expressão, a igreja de onde eu vim me feriu. A igreja não te feriu, quem te feriu foi denominação evangélica. Quem te feriu foi os homens.
Você acha que Cristo, como cabeça da igreja, ele vai dar uma ordem para uma mão meter o soco na orelha, no nariz? Você acha mesmo que Cristo, como cabeça da igreja, vai ordenar com que o joelho dê uma cabeçada no olho? O corpo é de quem, irmãos? O corpo é de Cristo. Cristo é o cabeça. O corpo de Cristo é perfeito, como Cristo, o cabeça, é perfeito. Aí nós vamos embolando todas as coisas e a gente daqui a pouco perde a esperança na igreja. Eu quero levantar essa palavra para que você saia daqui nessa noite. A igreja é maravilhosa. A igreja é perfeita. A igreja é o ambiente que o ser humano precisa estar. A igreja conhece o amor de Deus por meio da igreja. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual que é a descendência hoje? É Cristo em nós. Não tem a ver com a viver, não tem a ver com a reviva, não tem a ver com a denominação tal, com a outra tal. Não estamos em uma competição para saber quem tem mais, quem tem menos, quem prega melhor, quem prega pior. Nós não estamos nisso, irmãos. Quem está nisso é o homem. Cristo não tem nada a ver com isso. O corpo de Cristo é maravilhoso. E o corpo de Cristo precisa ser ajustado. Os membros do corpo de Cristo precisam ser ativados, precisam ser renovados na sua maneira de pensar, e nós precisamos entender que é o amor que nos une, o vínculo perfeito. E porque estamos no mesmo corpo, nós precisamos ter paz. Tem um irmão brigando com outro irmão, uma irmã discutindo com outra irmã, não entenderam, não entendeu, deixou de entender, vão entender, meu Deus, o que está acontecendo? O que tem que ser feito, irmãos, quando nós temos um problema um com o outro? A primeira coisa, nós temos que ouvir um apito, o apito da paz. Para que serve um árbitro? Em qualquer esporte. O árbitro, ele está ali para ver se está sendo feito aquilo que tem que ser feito. A paz como árbitro no nosso coração é: ei, preste atenção, falta, para. Sim ou não? Então, nós aqui como seres humanos, nós vamos errar uns com os outros. Nós vamos decepcionar algumas vezes, nós vamos falhar outras vezes, nós não vamos estar, outra vez vamos estar demais. Então, como nós estamos aqui o tempo todo juntos, muitas vezes pode ter questões entre nós que não são bem esclarecidas. Algo não está bem esclarecido, a paz tem que apitar. Parou? Vocês dois aí, para de falar, para de remoer, para de especular, senta aqui, o árbitro é isso, para. E o que nós vamos preservar? Eu não vou preservar a minha convicção, e a pessoa não pode preservar a convicção dela. Qual a convicção que tem que ser preservada? A convicção do Espírito. Onde o amor entra, é justamente ali. O vínculo perfeito vai entrar, é aí. Mas eu estou certo. Aí o outro irmão fala, mas eu também estou certo. Aí fica aquela briga. Quem que está certo? Quem que está certo? Não, irmão, calma. Primeiro lugar, se tem amor nos nossos relacionamentos, nós vamos ceder, irmãos. Não, irmão, eu estou certo. Você também está certo? Tá bom, irmão. Tá tudo bem, vamos fazer da sua maneira. A igreja foi desenhada para expressar o amor de Deus. Não porque as pessoas entrem aqui nesse local, experimentem da nossa convivência e falem, ali é pior do que lá fora. De maneira nenhuma. As pessoas têm que entrar aqui e entenderem que existe um só coração, que existe uma só voz. E quem ama sempre vai querer ver Cristo sendo manifestado. Eu te amo, e eu estou olhando Cristo na sua vida, e eu quero ver Cristo sendo manifestado na sua vida. A unidade do Espírito, em terceiro lugar, ela nos leva para um mesmo sentimento. Abra comigo Filipenses capítulo 2, e esse sentimento é um sentimento de Cristo. Assim como nós temos a mente de Cristo, nós podemos ter o sentir de Cristo, que não tem nada a ver com o nosso sentimento.
Filipenses 2, de 1 a 5. Se por estarmos em Cristo, então, fala comigo em voz alta, se por estarmos em Cristo. Então, estamos em um local, amém? Quando a gente fala se por estarmos em Cristo, nós estamos falando, porque eu faço parte do corpo dele. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Ambição egoísta tem a ver com algo espiritual ou algo carnal? Algo carnal, e nós temos que discernir isso em nós e discernir isso no ambiente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais está individualizado a vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Não interfere na minha, porque eu não interfiro na sua. Se a gente entende que igreja é isso, nós não vamos entender a unidade do Espírito. Porque não é se intrometer nos negócios da vida da outra pessoa, é se interessar para que a vida daquela pessoa esteja indo bem, assim como você se interessa que a sua também vá bem. Será que nós temos esse zelo de se importar um com a vida do outro? Como que está? Como que está indo? Aonde eu posso ajudar? Aonde posso interceder? Aonde posso ir? Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós entendemos isso, cada um cuide não somente dos seus interesses. Eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando dos meus interesses, mas eu também cuido e quero saber dos interesses do meu irmão. Quero saber dos interesses dessa casa, dessa família. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. Esse ambiente espiritual da qual nós fazemos parte, chamado corpo de Cristo, família de Deus, casa de Deus, é maravilhoso. E nós precisamos nos alegrar, porque nós estamos no maior projeto de Deus na face da terra. E ela se chama igreja. O projeto, irmãos, não é vender almoço, não é fazer obra social. O projeto se chama igreja. Sermos igreja, para sermos luz nesse mundo, sermos sal nesse mundo e expressarmos a bênção de Deus que é Cristo. Esse é o projeto. Deus está falando disso, Deus está interessado com isso. E se eu não entendo o que é espiritual, não vou conseguir conservar a unidade do Espírito. Eu vou sempre me colocar na frente, eu vou sempre me colocar no centro. E a igreja, irmãos, é um lugar cristocêntrico. Não existe um lugar para o meu ego na igreja. Ah, eu sou pastor, as coisas aqui tem que ser do meu jeito. Não, as coisas na igreja não tem que ser do nosso jeito. A gente acha porque paga o aluguel, reúne pessoas, pastor, os pastores acham que a igreja é deles. A igreja não é de nenhum pastor, irmãos. A minha igreja. Muitas vezes as pessoas me perguntam erroneamente, quantos membros tem na sua igreja? Aí eu já vejo um monte de incoerência lá, né? Falou, irmão, para começar eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Cristo. E vamos pensar aqui, quantos membros tem a igreja da qual nós fazemos parte? Ah, pastor, 30, 40, 50, 60. Não, irmão, não é nessa localidade, eu estou falando da igreja. Quantos filhos de Deus estão se reunindo nesse exato momento aqui no Rio Vermelho? Quantos filhos de Deus estão se reunindo nesse exato momento na Grande Florianópolis? É tanta gente que não cabe em um mesmo local. Já pararam para pensar dessa maneira? Então, quando alguém perguntar quantos membros tem a sua igreja, você fala, deve ter uns 20 mil, 30 mil. Que deve ser o número de filhos de Deus que congregam na Grande Florianópolis. É tanta gente que a gente não consegue reunir. Imagina se todos os filhos de Deus tivessem que congregar nesse mesmo local. Daria? Não daria.
Então nós temos que entender, se existe uma localidade ali, se existe uma localidade acolá, nós não estamos dividindo, estamos multiplicando. E importa é que aqui nós tenhamos o entendimento do que é ser igreja. O que o Senhor vai nos cobrar não é nada que não seja o que Ele nos deu. Não tem a ver com os nossos projetos pessoais, não tem a ver com os nossos planos pessoais, tem a ver com o plano de Deus, com a unidade de Deus, com a voz de Deus, com o corpo de Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Nós não cantamos isso? Tem tudo a ver com Ele eu sei para onde eu devo ir. Irmãos, quando você estiver mal, a igreja é o lugar que nós não podemos nos afastar. Quando você não quiser mais nada da sua vida, se você quiser desistir, a igreja, não esse salão, a igreja de Cristo é um lugar de proteção, um lugar de consolo, um lugar de conforto. A igreja precisa tomar uma nova perspectiva para nós. E quarto e último ponto, a unidade do Espírito vai nos levar sempre a cogitar as coisas espirituais. Por isso o nosso ponto de vista não pode ser maior do que a palavra de Deus. Sabe, uma das coisas que eu como pastor há muitos anos tenho visto, que as pessoas levantam suas próprias convicções e elas falam, Deus me disse. Isso é uma grande mentira, que Deus não disse nada. Você está querendo colocar Deus na história para encobrir a sua vontade. Por que as pessoas não falam assim, pastor Tom, não quero ficar mais, estou indo embora? Não, as pessoas falam assim, meu tempo aqui acabou, Deus está me falando. Irmãos, é conversa fiada. Conversa fiada. Assume que você quer ir embora. Pastor, eu não quero ficar mais liderando, não, esse departamento, Deus está me falando, e tal. Irmão, tira Deus do negócio. Porque se Deus estiver nesse negócio, vai falar para o pastor principal, vai falar para a liderança principal, ele vai falar, pastor Tom, aquele irmão lá, eu acho que ele está, vai lá e fala com ele que ele precisa de um descanso. Não, as pessoas vêm trazendo as suas próprias opiniões, os seus próprios pontos de vista, e maquia aquele, dá uma maquiada boa, dizendo que é Deus que está falando. Porque quando a gente ouve alguém falando, Deus me disse, a gente recua, né? Porque é Deus que está falando. Irmãos, a igreja não é um lugar de ponto de vista pessoal. Não existe ponto de vista pessoal na igreja. Isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa tremenda. O nosso ponto de vista não pode ser maior do que aquilo que a palavra de Deus já estabelece. E não existe problema nenhum que você vai assumir a sua vontade. Não, eu quero isso aí. E se você sabe que as pessoas estão te falando, não faça, não vai, não deixa, você fala, eu quero, eu vou e estou indo embora. Tudo bem, fala assim, ué. Mas as pessoas não querem sair segundo as suas próprias vontades, elas querem maquiar uma espiritualidade que não existe. Então que sejamos sinceros, irmãos. Não coloque no meio da igreja, não coloque na convivência dos membros do corpo de Cristo uma palavra de Deus que você acha que recebeu, e tem a ver com o seu ponto de vista, com a sua visão, com a maneira de você ver. É por causa disso que temos muitos problemas no meio da convivência da igreja. Muitos salões estão se abrindo por causa de divisão. Um líder acha que prega melhor do que o pastor principal. Quando ele prega, muitas vezes os irmãos vão e faz uma massagem no ego dele, e isso vai se tornando maior. Aquele irmão, aquela irmã, não sei quem mais, aquele líder de jovens, acha que é alguma coisa, ele em vez de conversar, se submeter, o que ele faz? Eu sou bom mesmo, então agora eu posso ter a minha própria igreja. Ele vai, aluga um salão e ali faz a sua igreja da sua maneira. Não, agora nós vamos ter liberdade para fazer o que a gente quer. Falta de entendimento. E isso está acontecendo em todo o Brasil. E que nós possamos preservar isso.
a unidade que é dele, irmãos, não tem nada a ver conosco. Que a gente possa jogar fora tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é convicção, que está baseada no nosso ser humano, nas nossas próprias vontades, que a gente possa abrir mão da gente mesmo, para que aquilo que é do Espírito possa ser levantado. É no Espírito é que temos a liberdade, é no Espírito é que somos de verdade satisfeitos, vivendo a vida da igreja como a igreja é desenhada para ser, é que nós temos total esperança, total consolo. Não é fazendo dessa casa a casa que eu quero, é fazendo desse lugar crescer no entendimento de que somos a casa de Deus. Irmãos, isso muda tudo, isso muda a nossa perspectiva. Os nossos gostos não entram aqui. Eu só vou cogitar das questões espirituais, aquilo que tem a ver com o que é espiritual, e o que não é espiritual eu deixo de lado. Pode ser até que a nossa vontade seja algo bom, mas se não vem daquilo que é espiritual, daquilo que é da palavra, nós deixamos de lado. Nós não queremos impor aquilo que nós achamos que é bom. Irmãos, vamos gastar tempo em aprender qual que é o desenho da igreja. Existe uma planta que Deus já fez. Imagina se Noé falasse, Deus, eu não sei não, eu acho que essa arca aqui tem que ser o dobro. Não, isso aqui vai aguentar não. Imagina botar elefante, vai ficar pensa, né? Não, imagina botar esses animais tudo que você quer. Não, o senhor deve estar doido. Imagina se Noé tivesse colocado os pitacos dele. Imagina se Moisés tivesse ouvido o povo. Não, essas tendas aí não vai aguentar nada. Não, mas que encheção de paciência é ficar esse negócio montando e desmontando, montando e desmontando, montando e desmontando. Vamos fazer um negócio fixo logo, Moisés. Eu não aguento mais esse negócio de montar e desmontar. E tem que ser exatamente como Deus falou. Não foi assim com a arca, não foi assim com o tabernáculo de tenda, de pano. Como não vai ser com a igreja? Que é o corpo de Cristo, o cabeça, a perfeição, a plenitude daquilo que Deus quer nos dar. Então nós precisamos aprender a entender esse assunto de igreja, a entender esse assunto de corpo de Cristo, nos aprofundar nisso, porque eu já estou convicto que a igreja é o lugar para mim, para o resto da minha vida. Na igreja não tem chatice, as chatices vêm por causa dos nossos próprios programas, da gente querer entreter a gente mesmo, a gente começa a cansar, aí inventa uma maneira aqui, inventa uma maneira ali, não, essa já cansei, agora é outra, essa aqui agora também já cansei, agora é outra, e a gente vai cansando. Se a gente viver a igreja simples, se a gente viver o evangelho simples, não vamos cansar nunca, porque é a própria vida de Deus, vamos entender a viver como corpo de Cristo. A gente vai amar aquilo que é de Deus, irmãos. E se alguém pergunta, onde está Cristo hoje? Aonde está Cristo hoje? O que nós vamos falar? Os discípulos não perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. Os discípulos estavam doidos para ver Deus. Mostra-nos a Deus, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou? Eu estou há tanto tempo convosco. Se hoje, irmãos, as pessoas vão ver Cristo, vai ser por meio da igreja. Se você quer conhecer mais a Cristo, conheça mais o corpo de Cristo. Abrace o corpo de Cristo. Ame o corpo de Cristo. Considere o corpo de Cristo. Sirva o corpo de Cristo. Ore pelo corpo de Cristo. E você vai ver cada vez mais Jesus na sua vida. Vai ver mais a Cristo na sua vida. Você vai ver aquilo que Deus te deu fluindo, crescendo. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu quero deixar essa palavra com vocês. A nossa ligação como igreja não é por afinidades, não é por amizades, não é pelas nossas culturas, mas é por uma ligação espiritual. Nós precisamos preservar isso. Não deixa você mesmo atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos ficar de pé?